Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor, na Tua presença nós te pedimos, fala conosco, Senhor, abençoa a nossa comunhão, visita, Senhor, os nossos corações, porque nós precisamos beber e comer de Ti com realidade, Senhor, porque Tu és tudo para nós. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, sei que está meio adiantada a hora, peço aos irmãos que tenham misericórdia de mim. Eu prometo que vou tentar ser o mais breve possível. Mas antes, irmãos, para que a gente não esqueça, um pedido muito importante de oração. A irmã Joana, esposa do irmão Wagner, muitos irmãos aqui o conhecem, ele está com problema já nos pulmões, está usando aquele aparelho, e agora o irmão está com pneumonia. Está grave a situação dele. Pediu que a igreja pudesse orar por ele, que os irmãos lembrassem do irmão em oração. Depois da palavra a gente vai orar junto pelo irmão, mas já fica já o aviso para que os irmãos possam estar intercedendo pelo irmão Wagner. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no nosso texto base, vamos continuar lá em Levítico 23. Falamos, a semana passada o irmão compartilhou conosco sobre a festa da Páscoa. Ontem falamos sobre a festa das primícias e também da festa do Pentecostes. A festa da Páscoa simboliza a morte e a ressurreição do Senhor. E a festa das primícias, o início da colheita, o início, do começo da colheita. E nós vimos que o Senhor estabelece que é necessário que seja tirado o primeiro fruto da colheita, entregado ao sacerdote, para que o sacerdote pudesse mover esse fruto. Isso quer dizer o quê? Consagrar ao Senhor, deixar a colheita nas mãos do Senhor. Isso representava uma garantia, um penhor de que o Senhor abençoaria toda a colheita do povo naquela época. Essa é a festa das primícias. E o final, 50 dias depois dessa festa das primícias, se dava como ápice da colheita a festa de Pentecostes, a consumação da colheita. Que quer dizer a completação, estava tudo pronto, tinha sido tudo colheito. E vinha, então, ele estabelecida a festa de Pentecostes. Na nossa realidade, o Pentecostes é a consumação, é o final, é a completação da obra de Cristo na terra. Tudo aquilo que o Senhor Jesus fez na terra foi consumado, dali foi completado no Pentecostes. Ou seja, o Senhor derrama o seu Espírito todo, inclusive para dentro de nós, como igreja, como corpo de Cristo. E nós nos tornamos a expressão desse corpo. Nós nos tornamos o aumento de Cristo. Tudo aquilo que nós vivemos hoje, nós desfrutamos hoje de Cristo, foi consumado ali em Pentecostes, e nós somos agora a continuação disso. E agora a última festa, a última grande festa do povo hebreu que o Senhor estabeleceu é a festa dos tabernáculos. Podemos dizer que é a festa da alegria. Aqui na festa dos tabernáculos, como já estava tudo colheito, tudo já tinha sido colhido, já estava tudo pronto, o vinho já estava processado, o azeite estava pronto e o grão também já estava colhido. São três pontos: o vinho, que tipifica a alegria, o grão, que é o alimento, que é o próprio Cristo, o pão da vida, e o azeite, que é o Espírito. Estava tudo pronto. Nós podemos dizer que essa festa do tabernáculo é a festa que está tudo pronto. E por isso o povo tinha muita alegria. Queria ler com os irmãos, Levítico capítulo 23, a partir do versículo 33, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste 7º mês, será a festa dos tabernáculos, ao Senhor por 7 dias. O primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação, e ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Aqui o Senhor estabelece essa, que é a última grande festa dos hebreus, a festa dos tabernáculos. E como é que surge essa festa? Qual é o ambiente dessa festa? É o que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Quando o povo tem tudo pronto, está tudo realizado, o povo deixa tudo agora pronto, realizado e vai festejar. Eles vão comemorar
eles vão desfrutar das suas realizações. Porque está tudo pronto. Agora é um tempo de alegria, de paz, né? Tinha que ser dessa forma, de alegria, de paz e de satisfação. Nós vemos que, olha como isso é interessante. O Senhor estabelece todas essas coisas, fala que o povo possa desfrutar, e o povo realmente desfruta disso, com muita alegria, com muito prazer. Durante esses 7 dias, há um ato interessante. O sacerdote tem que sair lá do templo, ir até o tanque de Siloé, onde ele enchia uma bacia de água, e o povo saía atrás dele em procissão, cantando e louvando ao Senhor e agradecendo por aquela colheita. E quando chegava no templo, ele derramava essa água sobre o altar, né? Que isso tipifica o quê? O Cristo sendo derramado, as bênçãos do Senhor sendo derramadas pelo povo. A consagração disso. Então nós vemos que o povo realmente estava alegre, o povo realmente estava realizado, eles estavam assim, vamos dizer a palavra, tinham sucesso naquele empreendimento que Deus tinha estabelecido para eles. Isso é algo maravilhoso, né? Isso é algo realmente que muitas vezes também é a nossa realidade. Quantas vezes nós não nos desfrutamos das nossas realizações, né? Daquilo que do nosso trabalho, do fruto do nosso trabalho, das bênçãos realmente do Senhor nas nossas vidas. Né? Essencialmente para exemplificar, como é gostoso quando você compra um carro novo, um carro diferente, né? Você quer andar nele, ele está ali bom, novinho, é novidade, né? Então você começa a olhar para andar de carro lá, você começa a ver os carros igual ele. Esse é o desfrute. Esse era o ambiente, para os irmãos entenderem, o ambiente da festa dos tabernáculos. Eles estavam desfrutando daquilo que Deus tinha abençoado para eles, daquilo que Deus tinha dado para eles. Se nós dermos uma olhada lá no Evangelho de João, nós vamos ver a experiência do Senhor Jesus nesse último dia da festa. Evangelho de João, capítulo 7. O Senhor Jesus estava nesse ambiente da festa, mas algo aqui nos mostra algo que precisamos nos atentar. O Senhor Jesus estava sendo perseguido nessa época, porque ele havia curado um cego no sábado, e os judeus queriam matá-lo, prendê-lo, porque ele tinha feito isso no sábado. Então ele estava sendo perseguido. Então o Senhor Jesus acompanhava essa festa de uma forma muito interessante. No livro de João, capítulo 7, versículo 10, diz assim: Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, Jesus, não publicamente, mas em oculto. Aqui nós vemos um princípio. O Senhor estava acompanhando aquele povo, mas em oculto. Horas, por vezes, ele aparecia no templo, ensinava as pessoas. Outra hora, ele se ausentava durante essa festa. O que isso quer dizer para nós? Que mesmo que em oculto, o Senhor está sempre vendo aquilo que nós estamos fazendo, irmãos. Mesmo que nós não percebamos a presença do Senhor, Ele sempre está conosco. Ora visivelmente, ora em oculto. Né? Isso eu achei muito interessante isso. E diante disso, o Senhor percebia todo aquele contexto, toda aquela atmosfera, toda aquela alegria que o povo estava vivendo na festa do tabernáculo. Percebam os irmãos que o Senhor estava assim como se diz, eu estou aqui de lado, quietinho, mas eu estou vendo tudo. Eu estou sabendo de tudo. Eu estou acompanhando tudo. Está tudo ao meu controle. E aqui nós vemos algo muito interessante, que é a partir do versículo 37, que seria o ápice dessa festa. Vamos dizer que seria a cerne do que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. A partir do versículo 37, o Senhor faz um grande convite, um especial convite, um convite muito interessante. No último dia da festa, geralmente, o último dia da festa tem que ser o ápice, né? O fechamento, o dia mais especial. E nós sabemos que no nosso sentimento e na nossa experiência na terra, a gente sabe que não é assim. É diferente o último dia de festa.
Quando você passa uma semana num resort maravilhoso, tudo muito bom, tudo gostoso, perfeito, o último dia, aquele dia de ir embora, você fala, nossa, vai ficar tudo para trás, né? Vou ter que voltar a trabalhar, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Segunda-feira tem conta para pagar, tem o patrão me esperando, tem tudo aquilo. Então, o sentimento do último dia é diferente dos outros dias. E aqui a palavra faz questão de narrar, no último dia, o grande dia da festa. Precisava ser o grande dia da festa. Era o grande dia da festa, o 8º dia. E nesse 8º dia, dado interessante, o sacerdote não saía para buscar a água lá no poço de Siloé. Ele fazia isso durante 7 dias. Nesse último dia ele não saía. Diz o versículo ainda 37, fala assim, levantou-se Jesus e exclamou. Agora nós vemos um ato não muito comum na vida de Jesus. Esse exclamou quer dizer um brado, um grito, algo diferente. Uma reação do Senhor Jesus diferente. Nós estávamos aqui no começo, tivemos esse contratempo, os irmãos viram o quanto é difícil estar no meio de muita gente sem microfone, os irmãos perceberam isso, né? A gente até para cantar, a gente fica um pouco meio acanhado, né? Eu vi que os irmãos da música ainda não tinham se soltado antes do microfone. Então, nesse último dia, o Senhor dá um grito, ele dá um brado, ele exclama. Imagina como é que é ser ouvido num dia de festa. É difícil, né? Está todo mundo conversando, todo mundo falando, todo mundo ali cuidando das suas coisas, se alegrando. É muito difícil ser ouvido num dia de festa. Agora imagina ser ouvido numa cidade toda. Numa cidade toda, irmãos. Isso aqui é Jerusalém. O Senhor precisava ser ouvido por todos. Daqui aí diz que o Senhor exclamou, o Senhor gritou. Nós sabemos que isso só seria capaz para um ser humano porque Ele é o próprio Senhor Jesus. Somente Ele é capaz de conseguir falar com todos nós. E aqui nós vemos essa atitude. Essa atitude do Senhor é bem semelhante com a atitude que o Senhor tem antes da multiplicação dos pães. Quando o Senhor chega lá no monte, o Senhor levanta e olha para aquela multidão sedenta, machucada, doente, faminta. Ali o Senhor tem essa mesma atitude de levantar. Só que aqui ele não só se levanta, ele exclama, ele grita, e ele faz esse maravilhoso convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que o Senhor fez esse convite? O povo estava feliz. O povo estava com, vamos dizer assim, com as despensas cheias. Eles tinham a alegria do vinho. Eles tinham a barriga cheia pelo cereal. Eles tinham o azeite. Mas o Senhor fala para esse povo, o Senhor grita para esse povo, o Senhor exclama para esse povo. Esse maravilhoso convite, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por quê? Porque o Senhor conseguia olhar dentro do interior de cada uma daquelas pessoas. O Senhor conseguia olhar para o vazio que havia dentro de cada um daqueles homens. Daquelas mulheres, daqueles jovens, de todas aquelas pessoas. Percebam quando o Senhor está ali acompanhando aquela festa, ora visível, ora publicamente, Ele está vendo tudo. E esse tudo quer dizer que Ele está vendo o coração de cada uma daquelas pessoas. Aqui nós podemos perceber que o Senhor fala de água, alguém tem sede, né? Quem tem sede, venha a mim e beba. Jerusalém está dentro de um deserto. Esse contexto geográfico, Jerusalém está dentro de um deserto. Jerusalém não é uma cidade que não é banhada por rio. Jerusalém tem poços, mas não tem rio. Isso quer dizer o quê? Que não tem água abundante. Água, até hoje em Israel, a água é algo muito valioso. 80% da água de Israel hoje, na atualidade, vem da dessalinização da água. Ou seja, é água salgada que eles processam para poder se tornar água potável. Então, até hoje, essa realidade de Israel, a água é uma coisa muito valiosa, muito preciosa. E o Senhor fala justamente sobre isso. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu queria ver bem devagar com os irmãos esse convite. Primeiro ele diz, se. É um convite condicional. Ele quer dizer que, se você tem sede. Se você tem sede.
Se você não tem sede, você não precisa desse convite. Mas se você tem sede, você precisa desse convite. E para quem é esse convite? Para alguém que tem sede. Quem é esse alguém? Todos nós. Nós vemos aqui nesse contexto que o povo tinha tudo. Mas o povo tinha um vazio interior. Aquele povo, assim como nós também, nas nossas realizações, somos vazios, eles precisavam beber de algo que saciasse, que preenchesse aquele vazio no interior do coração daquelas pessoas. Aqui nós vemos esse convite condicional e um convite universal. Para aquele que reconhece que tem sede e para quem é realmente esse convite. O Senhor Jesus diz lá em... Deixa eu achar a porção. Lá em Marcos 2,17 diz assim: Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Aqui nós precisamos entender, tanto naquela porção, quanto nessa de Jesus, que nós precisamos entender qual é a minha condição e a sua condição, amado irmão. Talvez, muitas vezes, nas nossas vidas, nós temos tudo. Tudo. Trabalho, dinheiro, talvez riquezas, bens materiais. Trabalhamos num bom emprego, filhos saudáveis, esposas saudáveis, vida realmente reta, vida boa. Mas nada disso preenche o vazio que está no seu coração. Os irmãos percebem esse contexto do que estava acontecendo naquele momento? Trazendo isso para a nossa realidade. Muitas vezes nós nos enganamos e deixamos nos enganar. É uma falsa satisfação com tudo aquilo que temos, com as nossas realizações. Nós podemos olhar para as nossas vidas e falar, realmente eu sou uma pessoa de sucesso. Eu tenho tudo, não me falta nada. Isso muitas vezes é bênção do Senhor. Mas eu tenho certeza que esse tudo que você tem, todo esse sucesso que nós temos, que podemos adquirir, que podemos alcançar nessa terra, não preenche o vazio que está dentro do nosso coração. Se você está se enganado dessa forma, a gente precisa orar. Fala, Senhor, eu preciso realmente ver o que está acontecendo na minha vida. Porque tudo que nós adquirimos nessa vida passa, irmãos. Tudo passa, tudo é passageiro. Por mais sólido que esteja nas nossas mãos hoje ou amanhã, vai passar. Assim, de forma bem prática, eu tenho um tio que fala sempre assim, você já viu passar o carro da funerária para o enterro e o caminhão de mudança atrás? Né? Não tem isso. Quando nós morremos, quando nós acabamos o nosso tempo nessa terra, cumprimos a nossa carreira, tudo aquilo que nós adquirimos, tudo aquilo como bens materiais, como realização, com sucesso, fica aqui. Fica aqui. E por esse motivo, exatamente por esse motivo, por essa falsa satisfação que havia naquele povo, e também hoje há dentro de cada um de nós, o Senhor disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Hoje talvez seja um dia que nós precisamos fazer esse convite para cada um de nós. Será que eu estou sedento? Você tem realmente, irmão, a sensação de realização? Ou você tem essa sede no seu interior? Estava preparando essa mensagem pensando isso. Por diversos momentos na minha vida eu tenho essa sensação de realização. Isso sendo bem sincero, a gente tem essa sensação de realização. Puxa vida, que bom. E a gente ainda agradece ao Senhor, fala, Senhor, que beleza, que coisa boa, obrigado. Mas passa um dia, 2 dias, você já tem que correr atrás de tudo de novo. Você tem um carro bom, aquele carro é muito bom durante um mês, daqui a pouco ele já não é o melhor carro.
Você tem uma casa maravilhosa, nossa, você faz tudo nos mínimos detalhes, decoração, projeto arquitetônico, tudo prontinho, ela é maravilhosa. Daqui a um pouco você vai ver no Instagram ou em qualquer outro lugar que tem uma outra bem melhor do que a sua. Os irmãos estão entendendo por que o Senhor Jesus faz esse convite? Eu queria ler com os irmãos sobre alguém que tinha a bênção na vida deles. Sobre Salomão. Salomão tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. Salomão foi rei de Israel e naquela época ele se tornou o homem mais rico do mundo. O homem que tinha tudo, irmãos. Ele tinha a sabedoria, ele tinha a bênção de Deus na sua vida. Ele tinha a promessa de Deus na sua vida. Mas olha o que diz Salomão. Vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes. Eclesiastes 2. Eu vou ler para os irmãos, de 1 a 11. Os irmãos, por favor, prestem bem atenção. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver que o melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neste plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles os bosques que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em minha casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram a Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e províncias. Provei-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens, de mulheres e de mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei. Me provei o coração de alegria alguma. Não privei o coração de alegria alguma. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram nas minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Os irmãos percebem o que Salomão narra nesse texto? Não faltou nada, irmãos. Nada a Salomão. Nem a bênção de Deus, nem a promessa de Deus na vida dele. Mas tudo que esse mundo pôde oferecer a um homem, ele provou. Como ele mesmo diz, ele não privou o coração dele de alegria alguma. Tudo que o coração do homem pode desejar, Salomão teve. E mesmo assim ele reconheceu que tudo era vaidade, era correr atrás do vento. Salomão tinha dentro dele esse mesmo vazio que talvez eu e você, irmãos, tenhamos durante a nossa caminhada na terra. Por mais que tenhamos tudo, por mais que tenhamos as principais realizações, tudo isso é vaidade. Tudo isso é secura interior. Vamos voltar para João 7, por favor, irmãos. Lá nesse maravilhoso convite. O Senhor continua ainda nesse convite. Né? Nós vemos agora para quem é esse convite? Esse convite universal é para aquele que tem sede. O Senhor diz, se alguém tem sede. Agora ele diz, venha a mim e beba. Ele faz o convite para todos aqueles que têm sede.
E agora ele põe uma condição. Se você quer matar a sua sede, você tem que vir até mim. Venha até mim. O primeiro passo para que nós possamos ir ao tal Senhor é reconhecer a nossa condição. É reconhecer diante ao Senhor que realmente eu tenho sede. É reconhecer diante do Senhor que tudo que o Senhor tem me dado nessa terra não mata a minha sede. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é romper as amarras do orgulho e da altivez. É quebrar o nosso ego, irmãos. É quebrar aquilo que nos impede de reconhecer que somos fracos, frágeis e mortais. Orgulho e altivez. E o terceiro passo, que é o mal da nossa atualidade, é o mal da nossa geração, é o mal que nós estamos muitas vezes ensinando aos nossos filhos, é a independência de Deus. É sermos independentes, é sermos totalmente capazes, é sabermos e querermos fazer por nós mesmos, é não conseguirmos reconhecer que precisamos do Senhor, da misericórdia do Senhor, é saber reconhecermos que temos sede e nos tornamos pessoas independentes. Por que o mal da nossa geração? Só nós olharmos para aquilo que nós estamos vivendo hoje, para aquilo que muitas vezes ensinamos para os nossos filhos, que ele tem que ser independente, ele tem que fazer a sua vida, ele tem que pensar pela sua própria cabeça, ele tem que fazer aquilo que dá vontade ao seu coração, ele tem que amar a Deus da maneira que ele quiser e ninguém pode falar nada. Ele pode fazer tudo aquilo que ele quiser que não é pecado. As coisas não são bem assim. Os irmãos percebem o que é independência? Eu estou criando o meu filho ou a minha filha para ser forte nesse mundo. Porque o mundo, muitas vezes, é feroz. E realmente ele é feroz. Mas nós temos que criar os nossos filhos. Mostrar para os nossos filhos que esse mundo feroz, esse mundo ruim, esse mundo perverso, não pertence a nós. Ele pertence a quem? Ele pertence ao maligno. Aquele que realmente nós pertencemos, nos dá força para reconhecer que esse mundo tudo é passageiro. Tudo é vaidade. E se você vai buscar todas essas coisas, você tem realmente o desejo de ensinar para o seu filho ou para a sua filha que ele tem que ser independente de Deus, saiba que você vai matar o seu filho ou a sua filha de sede. De forma bem prática, os irmãos sabem o que é sede, né? Olha como é a sede. Um ser humano pode ficar até 40 dias, um ser humano forte, saudável, pode ficar até 40 dias sem comer. Mas ele não passa de 4 dias sem beber água. A sede te seca por dentro. Tira o brilho dos teus olhos. Tira a cor da pele. Ao ponto de você ter alucinações. Isso quer dizer o quê? Que você já não pensa mais direito. Você não tem o frescor da vida. Você não tem prazer em estar na presença de Deus. Esses pontos, irmãos, são muito importantes, porque nós lemos essa palavra muitas vezes e achamos que é somente para aquele povo de Israel. Mas o Senhor diz aqui, quem tem sede, venha a mim e beba. Nós temos que ir aonde? Para quando nós reconhecemos a nossa condição e precisamos beber. Ao único que pode matar a nossa sede, que é o Senhor Jesus. Ao único que é o caminho, a verdade e a vida. Ao único que é a ressurreição. Ao único que é o pão da vida como suprimento para nós. Ao único que é a porta de entrada ao reino de Deus. Ao único que é o pastor das ovelhas, aquele que nos ama de forma incondicional. Ao único que é o sumo sacerdote, aquele que se compadece das nossas fraquezas. Aquele que é a única água capaz de matar a minha sede e a sua sede. Louvado seja o Senhor por esse convite, irmãos. Esse convite maravilhoso que o Senhor faz nesse último dia. Se nós olharmos hoje para a nossa atualidade, para o tempo que estamos vivendo,
também temos que ter esse senso de urgência, de último dia. Porque nós cremos no nosso coração e temos a convicção que o Espírito tem nos dado de que a volta do Senhor Jesus está próxima. Talvez seja o último dia e você ainda não conseguiu matar a sua sede interior. Você tem tudo, mas ainda está sedento. Nós podemos olhar para os nossos parentes que ainda não conhecem o Senhor, talvez por filhos, por esposa, por pessoas que a gente ama, que não tem no nosso convívio, que ainda não conhece o Senhor, que está aí lutando, brigando, se esfaqueando, se matando, nesse mundo em busca daquilo que não satisfaz. Perdendo a vida, perdendo a saúde, perdendo amizades, perdendo relacionamentos, ficando sem falar um com os outros, deixando de perdoar, de estar junto, de conviver. Tudo por causa dessa busca por coisas que não satisfaz, que não mata a sede. Logo depois, no versículo 39, ele diz e faz uma promessa para nós maravilhosa. Primeiro ele faz esse convite. No 38. Agora o Senhor faz uma promessa. E essa promessa também é condicional. Diz assim: quem crer em mim. Precisamos crer no Senhor. Como é que é crer no Senhor? É entregar a sua vida totalmente, sem reservas para o Senhor. Isso é crer no Senhor. É saber que por vezes você vai passar por muitas tempestades, por tribulações, por provações, por dores, por doenças. Mas mesmo assim, nós temos aquele que cuida de nós e conhece as nossas fraquezas. Isso é crer no Senhor. Muitas vezes nós conhecemos o Senhor. Sabemos quem Ele é. Falamos dEle. Damos testemunho dEle. Mas não cremos no Senhor com a fé necessária. Muitas vezes nós conhecemos o Senhor, muitas vezes até com riqueza de detalhes. Mas ainda não bebi desse Senhor. Os irmãos conhecem a história de João Batista. João Batista foi o precursor. Ele veio na terra para dar testemunho daquele que viria para nos salvar. E João Batista, por causa disso, ele foi preso por Herodes. E mais para frente ele foi decapitado pelo mesmo Herodes. Mas antes disso, enquanto ele estava preso na cadeia, lá no calabouço, num lugar sujo, lugar úmido, num lugar deprimente, humilhante, o próprio Herodes saía lá do trono dele, sentava do lado dele, e a palavra diz que com boa mente ele ouvia João Batista falar de Jesus. Ou seja, ele queria saber quem era Jesus. E ele ficou conhecendo quem é Jesus, porque João Batista falou para ele. E ele ouvia de boa mente. Mas Herodes não bebeu de Jesus. Ele não teve essa experiência de beber do Senhor Jesus. Por isso ele decapitou João Batista e perseguiu o Senhor Jesus. Os irmãos percebem qual é a diferença de conhecer e de beber do Senhor Jesus? Beber daquele que realmente pode matar a nossa sede. É diferente de conhecer, irmãos. É diferente de falar sobre. É diferente até de conhecer detalhes. Você precisa experimentar. Você precisa beber. E quando beber, e ele entrar para dentro de você, ele vai matar essa sede. Isso é algo real, algo vivo, que ninguém pode fazer por você ou por mim. Somente eu e o Senhor Jesus pode fazer. É algo individual, depende de cada um de nós. De você aceitar esse convite, reconhecer que você precisa beber dele e realmente ir lá e beber do Senhor Jesus. E o Senhor ainda continua. Como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. Aqui o Senhor diz algo que parece fora do contexto. Como diz a Escritura. Ele é a própria Escritura. Ele é a essência desse livro maravilhoso. O Senhor Jesus é tudo aquilo que a Escritura relata. É uma descrição, é uma biografia do próprio Senhor Jesus. Mas ele diz que, como diz a Escritura. Muitas vezes nós olhamos para esse Senhor Jesus que nós conhecemos sem beber e achamos que ele é simplesmente um resolvedor de problemas. Eu dependo do Senhor. Dependo do Senhor para Ele me dar o dinheiro para me pagar minhas contas,
para me conservar saudável, me dar saúde, cuidar da minha família. Dependo do Senhor para me dar um bom trabalho. Dependo do Senhor para abençoar a minha semana. Amanhã é segunda-feira, os irmãos sabem aí. O dia, o bicho pega, as coisas são difíceis. Mas você depende do Senhor para ser o seu suprimento de vida, irmãos, com intimidade. Quando realmente a coisa está feia, que você está aqui dentro de você que não se cabe, que tem aquela fadiga, aquela ansiedade, algo que você não sabe de onde vem, que dá vontade de gritar, chorar, falar, você toma remédio, não adianta, você vai no médico para depressão, não adianta, você fica doente por dentro, vai secando por dentro e não sabe o que é. Isso é crer no Senhor, irmãos. Isso é crer no Senhor. Os médicos têm tentado matar essa sede, irmãos, com remédio, com tratamento, com psicologia. Eles têm tentado matar essa sede do ser humano. O ser humano também autossuficiente tem tentado matar sua própria sede, com realizações materiais, com prazeres carnais, com tudo aquilo que esse mundo oferece. Eles têm tentado. Mas eu tenho certeza que nenhum deles tem conseguido. Só quem consegue é quem bebe do Senhor Jesus. Por mais que estejamos realizados, por mais que tenhamos sucesso nessa vida, eu tenho certeza que eu e você temos sede do Senhor Jesus. Mas aí o Senhor cumpre essa promessa, que como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que maravilha, que coisa boa. Lembrando os irmãos que Jerusalém não tinha rios, né? E agora o Senhor fala para aquelas pessoas, né? Naquele contexto, olha, agora do seu interior fluirão um rio de água viva. Não, rios, 2, 3, rios, água abundante, água em excesso, água que você pode desperdiçar, beber, tomar banho, derramar, dar para o seu vizinho, rios de água viva. Imagina como aquele povo não ficou maravilhado. Nós, graças ao Senhor, vivemos numa região que temos muita água, muitos rios ali. Mas nós temos regiões no mundo, até no Brasil, no Nordeste, um lugar de muita sequidão. E se nós olharmos para aqueles lugares, há muita pobreza, há muita miséria, justamente por falta da água, né? Muitas vezes a gente não dá muito valor, porque aqui nós temos em abundância. Precisa muitas vezes, de vez em quando, a prefeitura colocar aqueles lembretinhos. Gente, não lava os passeios, gente, não desperdiça a água, a gente não faz isso porque está usando água demais, a gente não preocupa com a água. Aqui. Graças ao Senhor por isso. Mas aqui esse povo vivia no deserto, Jerusalém estava no meio do deserto, eles tinham sequidão, eles tinham muita necessidade de água. Agora o Senhor promete para eles que do interior deles fluirão rios de água viva. Aqui o Senhor está falando quanto ao Espírito. E o que esse Espírito pode fazer por aquele povo, podia fazer por aquele povo e pode fazer por cada um de nós. Irmãos, isso é algo maravilhoso, realmente, maravilhoso, que muitas vezes a gente não tem noção. A gente vive uma vida na presença do Senhor sem ter noção, sem ter realmente a amplitude do que isso quer dizer. Ainda com a noção, com essa ideia de rios na nossa cabeça, nós temos que pensar que água corrente, água fluvial, é diferente de água parada. O que acontece com a água parada? Até a gente estava conversando com a irmã aqui, né? Dengue, doença, né? O bichinho pesa lá e a dengue está matando as pessoas. Mas a água parada, ela se torna lamacenta, lodocenta, ela se torna imprópria para o consumo. E o Senhor fala de rios, é uma água que flui, um rio caudaloso, um rio que limpa as impurezas. Quando o Senhor nos dá essa promessa, Ele está te dando a promessa de viver uma vida pura. Uma vida sem fermento. Uma vida descontaminada das coisas desse mundo. Quando o Senhor faz essa promessa de rios, Ele está te dando a promessa de uma vida nova. Uma vida dinâmica. Das águas que lavam, vão lavando, vão passando. Um rio não é assim? Você nunca mais põe a mão na mesma água. Você passa a mão na água aqui, aquela água passa e foi embora. Uma vida nova, novidade de vida. Quantas vezes nós não reclamamos da nossa, como é que fala? Do tédio do nosso dia a dia, né? Nossa, todo dia a mesma coisa, a mesma coisa. O Senhor promete isso.
O Senhor promete uma vida abundante para nós, como esse Espírito. Quando toda a terra que é banhada pela água, tudo que vem com o rio, o que tem? Colheita abundante, colheita farta, riquezas, né? Não só para aquelas pessoas que a água está banhada, mas por tudo aquilo que o rio traz. Ou seja, vida abundante, fartura. O Senhor para mim promete uma vida de luz, de força e de energia. O que acontece quando a água de um rio é represada? O homem pega o rio, represa o rio, faz uma hidrelétrica ali, não é? Essa hidrelétrica é capaz de gerar uma força excepcional, energia. E essa energia supre muitas pessoas. Então, esse espírito represado dentro de nós, limitado dentro de nós, gera uma força, uma energia que é capaz de iluminar muitas pessoas. Tanto você é abençoado por essa água, quando você também é capaz de abençoar a vida das pessoas. Sal e luz dessa terra. Irmãos, e para terminar, queria voltar aqui rapidinho em Levíticos 23. Seria o último ponto. Eu estou tentando ser bem breve, irmãos. Irmãos, me perdoem aí. No capítulo 23, que é um ponto muito, muito rico, de Levítico. No 41, versículo 41 diz assim: celebrareis com festa ao Senhor por 7 dias de cada ano, o estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. Olha que interessante. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Aqui o Senhor fala que durante essa festa da alegria, durante essa festa das realizações, o povo tinha que deixar suas casas e habitar em tendas. Ia fazer tendas. E essas tendas eram de ramos, versículo 40, de ramos das palmeiras, ramos das árvores frondosas e do salgueiro. E o que isso quer dizer? Que tudo é passageiro, irmãos. Morada temporária. No deserto, o povo vivia como? Quando saiu do Egito? Em tendas. E lá o povo Deus cuidou daquele povo de todas as formas. Deu comida, deu bebida, deu a nuvem, deu a coluna de fogo. Né? As sandálias não acabaram nos pés, os pés não incharam. O Senhor foi a fonte de todas as coisas. E aqui o Senhor está falando justamente isso para esse povo. Por mais que você tenha todas as coisas, eu ainda sou a fonte e a provisão de todas as coisas. Por isso o Senhor tira o povo das suas casas, do conforto das suas casas, e faz eles habitarem em tendas, para que eles possam continuar dependendo do Senhor. Irmãos, isso é uma figura muito rica para nós. Nós temos que pensar nisso de forma muito clara. Tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós temos nesse mundo, todas as nossas realizações, são temporárias e passageiras. Queria ler 2 versículos com os irmãos. Salmos 39. Salmos 39, 4 e 6. De 4 ao 6. Olha o que diz esses versículos. São conhecidos dos irmãos. Diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias. Aqui ele está pedindo: Senhor, qual é a soma dos meus dias? Até quando vou viver? Até onde o Senhor vai me levar? Para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Ou seja, é pequena, é curta a nossa vida. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Aqui está dizendo daquele homem que tem no coração os tesouros, mas reconhece diante do Senhor que tudo isso é passageiro. Queria ler com os irmãos também Tiago 4, no Novo Testamento. Já estou terminando, irmãos. Tiago capítulo 4, versículo 14. Preste atenção nesse versículo, irmãos.
Vós não sabeis o que sucederá amanhã. É uma afirmação. Nós não sabemos como é o dia da manhã. O que é a vossa vida? Ele pergunta. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Essa é a brevidade da nossa vida. Tudo passa, irmãos. A nossa vida é como neblina. Tudo vai passar. A mesma hora que tem a neblina, você passa por ela, acabou. Não tem mais. Por isso a necessidade de nós reconhecermos realmente diante do Senhor que nós temos sede, que precisamos nos alimentar e beber desse Senhor. Nós precisamos nos satisfazer com aquele que é o único capaz de trazer satisfação ao interior do homem. Você sabe qual que é a recompensa disso? Apocalipse, irmãos, 21, onde nós vamos ter o pleno gozo, aonde realmente nós vamos estar satisfeitos plenamente. Diz assim, vi novo céu, 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ou seja, já passou a nossa vida. Aquilo que nós vivemos nessa terra aqui já não existe mais. Já passou. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão seu povo, povo de Deus. O Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É isso que nos espera, irmãos. Satisfeitos e plenos na presença do Senhor, depois que essa vida de insatisfação passar. De busca por coisas vãs. Quando tudo isso passar, nós vamos estar nesse tabernáculo eterno, junto com o Senhor. Ele será o nosso Deus, e Ele mesmo, o próprio Deus, estará conosco. Louvado seja o Senhor, irmãos. Os irmãos me perdoem, mas é um encargo que o Senhor me deu. Que os irmãos possam desfrutar dessa palavra. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos lembrar outra vez do irmão Wagner em nossas orações, para que o Senhor possa visitar o nosso irmão. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela luz que a Tua palavra nos traz realmente realidade de tudo que isso quer dizer para nós, para que nós possamos realmente nos achegar a Ti com intimidade, com proximidade, com verdade, com realidade, e nos satisfazermos realmente de tudo que o Senhor é. Porque Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és a nossa provisão, Tu és a nossa água viva, Tu és o nosso Espírito. Senhor, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Te pedimos e intercedemos nesse momento de forma especial pelo nosso irmão Wagner, Senhor. Visita o irmão, o Senhor conhece toda a fragilidade do seu corpo nesse momento, conhece toda a dor, a doença que acomete ele, Senhor. Mas o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é aquele que pode fazer coisas impossíveis, porque a nossa vida pertence ao Senhor, e a nossa vida está nas Tuas mãos, assim como a vida do irmão, Senhor Deus. Abençoa o nosso irmão, visita ele, Senhor Deus, afofa a cama do irmão, para que ele possa passar por esse tempo suprido pela Tua força, e também pelo poder que opera na vida dele, Senhor. Louvado seja o Senhor. Abençoa os irmãos, abençoa a Tua igreja, visita cada irmão e irmã, nos leva para casa em paz, Senhor Deus, na Tua presença, e que a nossa semana seja de desfrute de Ti e da Tua pessoa. Louvado seja o Senhor. É em Teu nome que nós oramos, Senhor. Amém.